É, hora do Moá. Ela rejeitou a oferta do canalha que queria que ela fosse sua amante, sabendo que no futuro ele abandonaria quando ela estivesse grávida. Mas a situação começa a ficar perigosa quando ele continua perseguindo ela, até que de repente ela percebe que tem uma habilidade especial, e agora ela que tem o poder de falar com os espíritos. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje se chama Eu acidentalmente seduzi o irmão mais novo do protagonista, e espero que aproveitem. A história começa na hora do chá, e o rapaz sentado na frente de Helena percebeu que apesar de ter apenas 14 anos, ela já era completamente bela, e ele se perguntava como ela seria quando crescesse. Então, ele decidiu que já era hora dela finalmente responder a ele, perguntando quanto tempo ela pretendia fazê-lo esperar. Mas quando Helena disse que não queria ele, Killian ficou irritado, e não entendia como ela poderia recusá-lo, sendo o herdeiro de uma família ducal. Ele tenta entender o porquê, mas ela admite que não tinha um grande motivo, então ela disse apenas que ele não era seu tipo, já que gostava mais do irmão mais novo dele. Helena entendeu que assim como no original, mesmo já tendo uma noiva, o rapaz flertava com todas, achando um absurdo sugerir que ela fosse sua amante de maneira tão descarada. Quando Killian perguntou de novo, Helena repetiu que não gostava dele, mas de seu irmão mais novo, o Sr. Lexia. Tudo começou um ano atrás, e Helena tinha acabado de chegar à família Halos, onde foi recebida por um mordomo chamado Alto, que a escoltou para dentro. Ela olhou admirada para os residentes da família Halos e então conheceu a chefe das empregadas chamada Rose, que a partir de agora seria sua empregada pessoal. Durante o jantar, as empregadas discutiam tudo o que estava acontecendo. Ela realmente se parecia muito com o Sr. Kane, mas não tinha motivo para surpresa, já que eles eram do mesmo sangue. Alguns sentiam pena dela, já que ela foi deixada sozinha tão jovem, mas por outro lado, nada de ruim tinha acontecido, já que agora ela seria cuidada por seu mestre, então ela era sortuda. Helena passeava pela casa e olhava encantada para os móveis. Ela percebeu que o castelo era enorme, e achava que alguém poderia envelhecer enquanto ainda limpava toda a casa. Helena lembrou de seu passado, de quando ela viu uma garotinha sendo levada pelos cavaleiros, e lembrou como sua mãe não pôde fazer nada graças às dívidas de seu pai. Helena percebeu que era um cavaleiro e que ele devia estar devendo a alguém, e aparentemente o devedor tinha morrido, então levaram sua filha, então ela sentiu pena já que era muito jovem e sem pais. Helena parou diante da porta do conde e ainda não podia acreditar que iria trabalhar ali, mas percebeu que não poderia cometer erros. Quando viu o duque, ela notou quão carismático ele era, e ela percebeu que não deveria demonstrar medo, então se aproximou para cumprimentá-lo. Mas o duque notou ela lhe chamando de mestre e disse que houve um mal-entendido, o que surpreendeu muito Helena. Ela assumiu que o duque queria que ela pagasse a dívida de seu pai imediatamente, e não sabia de onde poderia tirar esse dinheiro. Mas o duque lhe acalmou, dizendo que ela não estava ali como uma serva, então ela não precisava chamá-lo de mestre. Na verdade, ele a chamou para se tornar sua tutelada. Helena ficou chocada e não entendia como isso era possível, então o duque explicou que ele tinha uma dívida com Kane, e na verdade, ele devia mais que dinheiro ao pai dela, então Helena poderia apenas chamá-lo de Sr. Conde. Ele também disse que esse lugar seria sua casa, e uma das empregadas a levou ao seu novo quarto, mostrando e explicando tudo. Rose olhou atentamente e exclamou que a senhora era muito bonita, mas elas não tinham tempo para isso, já que precisavam encontrar algumas roupas bonitas para Helena, então foram até o vestiário para escolher uma roupa adequada. A criada Rose ficou sem palavras, e era óbvio que ela era filha do Sr. Kane já que ela se parecia tanto com ele. Helena não conseguia tirar os olhos do vestido, e Rose sugeriu que elas fossem passear pelo castelo e tomar chá no jardim, já que estavam vestidas e tinham tempo para isso. No jardim, Helena estava encantada com todos os tipos de doces na sua frente, até que ela viu dois garotos se aproximando. Rose explicou que eles eram os filhos mais novos do duque, os jovens mestres. Um dos meninos olhou para ela e presumiu que ela fosse a filha de Kane, mas Helena olhava para eles o tempo todo e não respondia às suas perguntas. Depois disso os dois irmãos se apresentaram a ela, e todos se conheceram. O irmão mais novo, Lexia, estava muito envergonhado, mas a garota estava encantada com o quanto ele era bonito. Killian se virou para ela e disse ter ouvido que ela não tinha planos para hoje, então se ofereceu para conversar com ela em particular, já que tinha gostado dela. Naquela noite, Helena teve um sonho, onde em sua vida passada ela era uma funcionária comum de escritório, e todos os dias ela estava sobrecarregada de trabalho e insuportavelmente cansada, vivendo em um ambiente de competição terrível, então ela sempre queria sair de férias. Seu único prazer em sua vida passada eram as obras de fantasia que ela lia a caminho de casa. Em um dos romances, Helena era uma personagem negativa, a amante do protagonista. Mas depois de um tempo, ele a deixou apesar dela estar grávida. Quando Helena acordou de manhã, ela se sentou para tomar café da manhã, mas Rose se aproximou e perguntou o que estava acontecendo. Ela tinha um rosto muito triste, como se algo de errado tivesse acontecido. A empregada sugeriu que o duque e seus filhos fossem tão bonitos que Helena ficou tão maravilhada que não conseguia dormir, e Rose achou que isso era normal, já que ela também não conseguia dormir no início, com o duque sendo insanamente belo e deslumbrante.
Então Helena tentou se acalmar, lembrando que foi apenas um sonho vazio. Ela perguntou se o Sr. Killian tinha uma noiva, e quando Rose respondeu que sim, Helena notou que era óbvio que o herdeiro do duque teria uma noiva, então ela decidiu perguntar outra coisa, algo que ninguém tinha dito mais que ela já tinha visto em seu sonho. Então, ela perguntou se essa noiva era a jovem senhora da família Oswald, e para sua surpresa, ela estava certa. Então Helena percebeu que não era um sonho vazio e sem significado, já que até ontem ela não sabia que existia uma família Oswald ou uma história tão parecida com seu mundo. Para ela, uma plebeia, o mundo dos aristocratas não era feito para ela. As pessoas comuns estão curiosas sobre sua vida atual e nem mesmo sabem onde ela mora. A família Oswald é uma família que Helena nunca tinha visto, mas agora ela sabia como eles viviam, e por algum motivo ela podia imaginar bem a família deles sem sequer visitá-los. Estranhamente, ela sentia que conhecia Jane Oswald muito bem, já que ela sempre foi a personagem principal. Helena passeava pelo jardim, tentando se convencer de que tudo era inútil, mas então ela ouviu vozes e se dirigiu ao campo de treinamento onde os cavaleiros estavam praticando, notando que seu pai já esteve lá. Ela percebeu que aquilo era o paraíso, querendo ter um cavaleiro pessoal logo. Helena notou um caminho separado e decidiu segui-lo, até que ouviu alguns gritos. Correndo naquela direção e não entendendo o que estava acontecendo, ela foi tomada por um sentimento de ansiedade. Quando chegou à fonte dos gritos, ela viu os dois irmãos, com o mais velho claramente batendo no mais novo. Ela se lembrou que Lexian tinha enfrentado seu irmão mais velho na disputa pelo ducado, e o principal catalisador para isso foi o bullying que ele sofreu, o que mais tarde fez ele se tornar duque. Quando Helena percebeu que Killian estava prestes a bater em seu irmão de novo, ela interveio em sua defesa e o proibiu de fazer isso. Killian ficou confuso com a presença dela, e assumiu que ela tinha vindo até o centro de treinamento porque estava desesperada para vê-lo. Helena não entendia como ela poderia dizer isso naquela situação, sabendo que ele não considerava seu irmão um ser humano. Killian pediu para ela não se preocupar e a convidou para um passeio, mas Helena se inclinou para Lexian, notando que ele recusava aceitar ajuda porque tinha medo de seu irmão. Ela se ofereceu para levá-lo para casa, já que tinha medo de deixá-lo sozinho com o irmão mais velho, mas Killian interveio, e disse que não tinha necessidade dela se preocupar com ele. Helena olhou para ele, e disse que se o herdeiro do Duque de Halos chama seu irmão de isso e recorre à violência, todo o nome da família é desonrado. Uma pessoa pode aprender muitas coisas apenas observando, e ela sabia que Killian é um lixo que nem pode ser reciclado, então de forma alguma ela será sua amante como no seu sonho, e ela também não deixará que Lexian se machuque ou sofra mais por causa dele, então ela prometeu levá-lo para casa em segurança. Quando chegaram em casa, Helena não conseguia entender por que Killian estava batendo tanto no garoto, embora ela tivesse sorte que o menino não estava seriamente ferido. Ela foi recebida por uma garota chamada Sofia, que cuidava do pequeno cavalheiro desde que ele usava fraldas, e disse obrigada por salvar o garoto. Helena, por outro lado, não entendia por que ela estava agradecendo por salvar Lexian, e se pergunta se Sofia sabe sobre Killian abusando de Lexian. E se ela souber, Helena se pergunta por que não ela faz nada. Afinal, se ela tem cuidado de Lexian desde criança, então ela sabe de tudo. Sofia lhe disse que tudo começou há cerca de 6 meses atrás, desde que o mestre foi para a guerra e o jovem mestre começou a substituir sua senhoria, já que embora ele fosse jovem, ele ainda era o herdeiro legítimo, e Sofia tinha respeito por ele. Mas em algum momento, o corpo de Lexian começou a mostrar feridas, e ela não podia imaginar que o jovem mestre faria isso com seu irmão mais novo. As outras empregadas também começaram a aprender gradualmente sobre isso, e já perceberam que o irmão mais velho bate no mais novo, mas ninguém ousaria falar sobre isso, ele ainda é o herdeiro do duque, e eles são apenas servos comuns. Helena ouviu a história e percebeu que ele estava sem esperança, mesmo quando criança. Ela entendeu que é importante não permitir o curso original da história, mas também sabia ela não seria capaz de sobreviver sozinha. De repente, uma borboleta muito bonita voou para a janela, então Helena olhou para a rua e tomou uma decisão, já que estava certa de que seria capaz de mudar o futuro. Depois de um tempo, ao acordar, o menino nem sequer conseguia lembrar como tinha entrado no quarto. Sofia explicou que ele foi levado até lá por Helena depois de ser encontrado na floresta. Mas o menino se perguntou por que ela tinha lhe ajudado. Ele queria chorar, mas não podia fazer isso já que os membros da família devem ser os mais fortes. Em seus pensamentos, como se estivesse bem à sua frente, Helena apareceu, mas estendendo a mão, ela desapareceu e sumiu no ar. Depois de um tempo, Helena decidiu fazer uma caminhada, e de repente ouviu a voz de Killian atrás dela, que assumiu que ela estava brincando de esconde-esconde com ele, mas sugeriu que ela não se escondesse e saísse para encontrá-lo. Helena não entendia por que ele se comportava assim, já que ela estava cansada disso. Todos os dias ele vinha até ela e pedia para ela passear, mas ela recusava todas as vezes. Ela não acredita que ele realmente pensava que ela poderia gostar dele, mesmo depois de vê-lo espancando seu irmão. Então, Helena ouviu algum som, se abaixou e se aproximou, vendo um pequeno coelho fofolhando extasiado. Ela o tocou, mas alguma cor saiu dele, e o coelho abriu imediatamente os olhos e falou:
correndo até ela e chamando ela de senhora, e lhe agradecendo pelo resgate, já que ele pensou que morreria hoje por estar extremamente exausto, mas agora estava vivo graças a ela. Helena ainda não conseguia entender que o coelho falante, cujo nome era Lani, e ele avisou que era um espírito da terra. Ele explicou que estava exausto, mas o poder da senhora tinha entrado nele e ela tinha lhe salvo. Helena estava confusa porque não se lembrava que na história original ela tinha algum tipo de conexão com espíritos, e não podia acreditar que uma pessoa com esses poderes era descrita apenas como amante de alguém. Helena ainda não conseguia se cansar de sua fofura, mas ela não entendia por que exatamente ele a chamava de mestra. Mas como Lani explicou, ele simplesmente sentia isso. De repente, Lexion apareceu bem na frente dela, assustando Helena, que pensou que era seu irmão mais velho. Ela perguntou como ele estava se sentindo, mas Lexion estava confuso percebendo que Helena ainda estava preocupada com ele, e percebeu que deveria agradecê-la, mas quando fez isso e viu o sorriso dela, ele ficou confuso e envergonhado. Quando Lexion perguntou o que ela estava fazendo ali, Helena apontou para Lani e disse que o tinha encontrado, mas ela não percebeu que ele não era visível para os outros. Lexion olhava confuso, e ele não entendia o que ela queria dizer, já que não tinha absolutamente nada em suas mãos, e quando Helena se ofereceu para acariciá-lo, ele apenas tocou suas mãos sem sentir nada. Vendo o olhar de incompreensão de Helena, Lani explicou que outras pessoas não podem vê-lo e não podem acariciá-lo, e Lexion ainda não conseguia entender por que Helena estava agindo estranhamente mostrando algo em suas mãos. De repente eles foram distraídos de sua conversa por Killian, que ainda estava procurando por ela, e Helena, pressentindo que ele viria em breve, abraçou Lexion e o segurou perto. Ela percebe que o menino estava com fome, então ofereceu para comerem juntos, e foram comer de mãos dadas. O Duque foi informado de que tinha um assunto, e seu assistente disse que era sobre o jovem mestre, e o Duque estava confuso porque não esperava que ele o convidaria para jantarem junto. Então, ele pediu a seu servo para verificar se tinha algum odor estranho vindo dele. Depois de verificar, lhe foi dito que se tinha algum odor, era apenas o cheiro de tinta, e nada mais estava lá. Acontece que o Duque ainda não conseguia esquecer o rosto de Lexion quando ele voltou para ele da guerra, lembrando que naquela época ele cheirava a sangue. Ele não esperava que seu filho mais novo se mostrasse tão gentil, mas assumiu que seu comportamento era graças à sua idade. Ele também notou que seu filho mais velho não era ruim no trabalho, embora no início ele estivesse perdido, mas depois todos pararam de sentir sua ausência porque ele o substituiu completamente, e ele deve se comportar de acordo com seu status de herdeiro. Durante o jantar em família, o Duque perguntou como Helena estava se adaptando na casa. Ele perguntou se ela gostava da comida e se ela estava comendo bem, porque ela não precisava se forçar a comer pouco, já que ela já era bonita. Quando Helena disse que na verdade comia bastante, Killian disse que o apetite dela era bom, e ele não gostava de quando as pessoas se torturavam para ficar mais magras, então ele ofereceu para adicionar comida em seu prato. Mas Helena recusou dizendo que já estava cheia, e não entendia por que ele lhe dava o resto de sua comida. Ela percebeu que ele estava sendo indiferente, mas ele olhava o tempo todo. Killian explicou como pensou que seria desconfortável para Helena comer com seu irmão, e por isso ele estava contente que ela tivesse comido bem. Helena olhou para o prato de Lex e notou que ele não tinha comido tudo, explicando que ele só poderia crescer se comesse vegetais, mas até mesmo o Duque disse que não gostava deles, então ele também não comia. Helena percebeu que seria difícil encontrar uma criança que gostasse de vegetais, mas ficou feliz ao ver Lexion pegar o brócolis e comê-lo. Todos ao redor ficaram surpresos, já que era a primeira vez que Lexion comia, mesmo quando sua mãe pedia para fazer isso, então eles notaram que ele obedecia bem a Helena. O Duque decidiu que eles deveriam comer juntos com mais frequência, já que eles não tinham muito tempo para passar juntos, e Helena provavelmente não sabia que Killian e Lexion iam para a academia toda a primavera. Helena olhou com espanto, e percebeu que isso significava que eles partiriam em 3 meses, já que no reino deles o inverno era curto e em 3 meses a primavera chegaria. A academia da capital oferecia treinamento em artes da dança, belas artes, história, economia e artes políticas. A academia tem um número insano de áreas de estudo, mas há apenas uma que não é ensinada. Talvez Helena tivesse se tornado uma poderosa feiticeira que teria mudado o curso da história, se ao menos ela não tivesse se apaixonado no original. Quando o Duque perguntou se Helena queria se inscrever na academia, a garota percebeu que não tinha nada que ela quisesse aprender, mas disse que pensaria sobre sua proposta. Baseado em sua reação, o Duque assumiu que era muito inesperado, e disse que ela poderia pensar sobre isso até Jane aparecer, a noiva de Killian, que chegaria em alguns dias para o treinamento da noiva. Helena percebeu que tudo estava realmente indo de acordo com o enredo original, e quando o Duque disse que seria bom para eles serem amigos, ela concordou feliz. Após o jantar, Killian a pegou no corredor, dizendo que mesmo que sua noiva chegasse, Helena ainda era a única para ele. Mas Helena olhou surpresa, então ela perguntou se ele achava que tinha algum relacionamento entre eles, e Killian disse que como Jane ainda não era sua esposa, algo poderia acontecer entre eles se ela quisesse. Então Helena o empurrou e disse que não tinha absolutamente nada entre eles, então ele não deveria se enganar, se virando e saindo o mais rápido possível dele.
Ela repetiu consigo mesmo de novo que nunca se tornaria amante desse bastardo, e de forma alguma ela poderia permitir isso. No dia seguinte, ela acordou pela manhã e as empregadas a reuniram e ajudaram a se arrumar, vestindo ela com as roupas mais bonitas. Helena não viu nenhum sentido nisso, e ela nem precisaria se preparar hoje, já que a protagonista do dia não era ela, lembrando que o casamento oficial de Killian e Jane ocorreria dentro de 1 ano, e a maioridade deles em 3 anos. Sua noiva, que é a protagonista na história original, a partir de hoje ela residirá no castelo para ter aulas de noiva. Mas na história original, esses dois não acabariam se casando, já que toda vez Killian sempre inventava novas razões para adiar o casamento, como que ele precisava treinar mais ou para terminar seu trabalho na academia, quando na verdade tudo isso era feito para prolongar o tempo com sua amante Helena. Ela percebeu que se ela não se tornasse sua amante, eles se casariam. Ela percebeu que não poderia fazer isso e estava pronta para quebrar o original, já que ela tinha que ajudar Jane para evitar que isso acontecesse. Ela abriu a porta e viu algumas flores de camomila, supondo que Killian tinha colocado elas lá, mas depois ela lembrou que no jantar Lexian tinha dito que essas flores combinavam perfeitamente com os olhos dela, então ela decorou seu cabelo com elas. Helena desceu até o hall no primeiro andar, e de novo notou Killian levantando a mão para seu irmão mais novo, então imediatamente interveio para tentar impedi-lo. Killian olhou confuso e tentou explicar que era tudo apenas um mal-entendido, pois ele não pretendia bater nele, apenas queria assustá-lo. Mas Helena não entendeu o que ele queria dizer, porque era óbvio. Foi por isso que ela disse que mesmo nesse caso não era bom ameaçar um homem. Foi por isso que ela se inclinou para Lexian e perguntou se ele estava bem, ajudando ele a se levantar, sem perceber a situação em que estava lhe colocando. Eles foram todos distraídos pela notícia de que Lady Oswald tinha chegado à mansão, e Helena viu Jane pela primeira vez. Killian, percebendo o que precisava fazer, tentou explicar para Helena com o olhar que era apenas etiqueta, então ela não deveria entendê-lo mal, explicando que ele precisava se comportar adequadamente. Então, se ajoelhando, ele beijou a mão dela. Notando a reação de Helena, ele assumiu que ela estava com ciúmes, mas a verdade é que ela percebeu o quão repugnante ele era. Mas ela não conseguia impedi-lo, e percebendo que precisava separá-los de alguma forma, ela se virou para Jane e se apresentou. Elas decidiram que a partir de agora seriam amigas, e Helena percebeu que não importa o que acontecesse ela a protegeria, já que não podia deixar que ela se machucasse. Killian percebeu que não podia deixar Helena pensar demais. Quando se encontraram a sós, Killian reconheceu que Jane não era seu tipo, mas ela ainda também era bastante agradável, então ele tentou puxá-la para si, mas se surpreendeu quando ela virou seu rosto, já que ela era sua noiva e era estranho que ela estivesse enojada por esse gesto. Toda vez que tentava encontrar Jane, Helena descobria que ela estava com Killian, e não importava quantas vezes perguntasse, todas as vezes ela recebia a mesma resposta das empregadas. Ela começou a ficar irritada porque não só ele era um homem ruim, mas ele era um sanguessuga, então ela percebeu que tinha que fazer algo a respeito ou a vida dela seria pega na rede desse patife. Observando eles de fora, Helena percebeu com lágrimas nos olhos que Jane não poderia se apaixonar por ele, já que ele era um idiota e ela não podia deixar isso passar, mas ela ainda não tinha nenhum motivo para impedi-los. Ela assumiu que se não o atrapalhasse como estava na história original, ela não se tornaria tão escrota, mas imediatamente encontrou Lexian, e explicou que estava observando o casal sentado no gazebo. Helena percebeu que estava agindo de maneira bastante estranha, mas se Killian entrasse no caminho certo e ele se tornasse uma pessoa completamente diferente da história original, então qualquer coisa poderia acontecer. Um dia, quando Helena e Jane conseguiram se aproximar, ela se virou para ela e disse que não se viam desde que Jane tinha chegado, e Jane queria muito encontrá-la já que tinha ouvido de que Helena estava lhe procurando quando estava fora. Depois disso a garota estendeu a mão para Helena, dizendo que esperava que elas pudessem ser amigas, já que estudariam juntas. Helena não conseguia acreditar que seria amiga da personagem principal, porque originalmente ela era fria e sombria, mas talvez fosse porque ela ainda não estava ferida. Jane, por outro lado, decidiu revelar que tinha passado a vida inteira confinada porque não tinha amigos, então gostaria muito que se tornassem amigas. No mesmo momento, uma mulher entrou na sala se apresentando como Yuri, e que a partir de hoje, ela seria a professora delas. Ela tinha se formado na Academia Imperial com honras, e também era pesquisadora no Centro de Pesquisa Imperial, além de conquistar o segundo lugar no concurso de magia da capital. Helena olhou para ela com entusiasmo, percebendo que tinham muita sorte de ter uma mulher tão incrível ensinando elas, e ela lamentava que só tivessem 3 aulas por semana. Depois da aula, Helena caminhou pelo corredor e viu Killian avançando em Jane, que não queria e tentava se afastar. Helena sabia que esse cara era nojento, então ela nem se surpreendeu. Ela não conseguia acreditar que ele estava fazendo isso, e estava claro que Jane era contra. Jane começou a chorar de medo, então Helena se intrometeu e começou a gritar com Killian. Os dois se enfrentaram, mas depois Killian decidiu se virar e decidiu sair. Então Helena começou a acalmar Jane, dizendo que estava tudo bem agora, e que ela estava segura. Depois disso Jane pediu desculpas, e não entendia como estava chorando.
Ela estava assustada porque Killian se comportava de forma muito assertiva, e todos pensavam que seu cortejo à garota era mais galante. Helena se perguntava se Killian pensava que ele poderia fazer qualquer coisa por Jane ser sua noiva. Mas Jane sobreviveu graças à ajuda de Helena, então ela agradeceu por isso, e ela achou sua postura impressionante. Helena disse que Jane também poderia ser, ou melhor, ela disse que ela tinha que ser assim, pedindo que ela diga quando ela não gostar de algo. Não importa qual seja a relação deles, se ultrapassar os limites do permitido, deve-se avisar, caso contrário ela poderia se machucar. Depois dessa situação, Helena disse ao Duque que não queria ir para a academia, o que é muito estranho porque ele ouviu de sua professora que ela é muito boa em acompanhar suas aulas e geralmente lê muito, então ele assumiu que ela apenas não gostaria de ir para a academia. Mas Helena explicou que a academia não tinha a disciplina que ela queria estudar, já que gostaria de aprender magia. Se ela realmente é Helena como na história original, ela deve ter habilidades mágicas. Após um pouco de reflexão, o Duque concordou, mas todos sabiam que para aprender magia, era necessário trazer um mago para a residência, só que todos os magos pertencem à Torre de Magia. Os magos da Torre Mágica geralmente não gostam de pessoas e se movimentam muito pouco, então é muito difícil fazer eles se moverem, talvez apenas se oferecendo muito dinheiro, então para encontrar um professor de magia precisava de quantias incalculáveis de dinheiro. Nesse caso, o Duque disse que a conversa seria breve, e se descobrisse que Helena tinha habilidades mágicas, ele tentaria ajudá-la, mas se ela não tivesse talentos, ela perderia seu apoio. Helena notou que talvez ele quisesse dizer que ela perderia em todos os sentidos, mas quando Helena concordou com seus termos, o Duque disse que traria o melhor mago para sua residência. Poderia levar algum tempo, mas ela sabia que ele provavelmente não se importaria se ela lhe contasse sobre Jane. Ela também não sabia se tinha o direito de falar sobre Lexia, mas decidiu contar a ele, dizendo que descobriu isso enquanto no primeiro mês, e ela achava que o Sr. Killian estava batendo em Lexia. Ela explicou que não presenciou a agressão, mas viu o Killian quase bater em Lexia na frente dela. Helena também disse que Lexia tem muitas cicatrizes em seu corpo, e se perguntarem às empregadas ou outros funcionários, eles contarão o mesmo. O Duque a ouviu com atenção, e disse que as crianças geralmente crescem se intimidando umas às outras, então ela não deveria se preocupar, porque agora eles estão brigando e amanhã eles não perceberão o quão próximos se tornarão. Ele agradeceu por sua preocupação com Lexia de qualquer forma, e Helena percebeu que teria que cuidar disso por conta própria, já que ninguém mais faria. Naquela mesma noite o Duque falou com Killian, e disse que ele tinha ouvido algo engraçado, já que descobriu que ele estava zombando de Lexia. Killian percebeu que estava tentando, mas toda vez que encontrava seu pai ele tinha medo, lembrando de como era dito desde que ele era criança que a família Halos deveria ser a mais forte. Ele se lembrou de que depois da morte de sua mãe, o único trabalho de seu pai na vida era o de Duque. Qualquer um que fosse inútil, seu pai expulsava sem piedade, e aquele que o ajudava era sempre aceito por ele indiscriminadamente. Assim, Killian estava preocupado que ele pudesse ser inútil para seu pai, e quanto mais velho Lexia ficava, mais atenção ele recebia de seu pai, então Killian percebeu que se isso continuasse ele seria abandonado, e se ele não quisesse isso, ele teria que fazer algo agora. O Duque percebeu que tudo isso era por causa de ciúmes e inveja. O fato dele estar provocando o irmão dessa forma era uma insegurança sobre si mesmo e suas habilidades. Então, o Duque disse que entendia tudo isso, mas pediu a Killian para não causar problemas em sua casa, pois mesmo que ele fosse seu filho, se ele difamasse o nome da família ele não sentiria pena. Enquanto estavam sentados no jardim com Jane, eles notaram Lexia sentado triste perto dos arbustos, e assumiram que ele estava triste porque as flores tinham murchado, embora elas ainda parecessem muito bonitas. Quando Lexia notou Helena, ele correu até ela sorrindo alegremente, e se sentou à mesa dizendo que tomaria chá com eles porque viu coisas deliciosas lá. Helena ficou surpresa que ele a chamasse educadamente de irmã mais velha, notando como Lexia era muito educado com ela, já que ele poderia usar uma forma mais casual. Killian ficou furioso quando viu que elas nunca tinham sorrido assim na frente dele, mas ele se lembrou de seu pai, que tinha lhe dito para não desperdiçar seu tempo, então ele começou a arrancar as flores murchas com raiva. Jane tinha ouvido que Helena iria estudar magia e achou maravilhoso, já que ao contrário dela ela não sabia nada e não tinha nenhuma área que queria seguir. Naquele momento, parecia que ela seria um fardo na família Halos. Mas Helena acalmou e disse que ela não precisava saber tudo ou ter hobbies, mas de repente Lexia se levantou da mesa e se afastou do gazebo. Ela decidiu segui-lo para descobrir o que aconteceu, e quando alcançou o garoto, ela lhe perguntou o que tinha acontecido e se ela tinha ofendido com algo. O garoto estava em lágrimas, e não entendia por que ela o chamava de Sr. Lexia se ele era apenas Lexia. Helena percebeu que ele queria que ela o chamasse pelo primeiro nome, assim como Jane faz. Vendo quão adorável ele era, ele pediu a Helena para chamá-lo pelo primeiro nome algumas vezes, e ele agradeceu com um sorriso. Quando ela deixou o parque e chegou à biblioteca, Helena começou a procurar livros relacionados à magia, e viu que não tinha muito material, então ela assumiu que era porque os magos não gostavam de pessoas.
Ela ficou muito chateada que não tinha nenhum livro sobre espíritos, mas ela estava muito interessada neles, e não podia acreditar que realmente não tinha nenhum livro. Mas quando saiu para o corredor, ela viu seu coelho Lani, que veio até ela porque sentia sua falta. Helena se sentou no chão com ele, e se perguntava por que as empregadas que passavam não o notavam, e então ela lembrou que eles não podiam vê-lo. Mas ele explica que poderia ser visto se conseguisse um corpo, mas Lani disse que não precisava de um. Helena, embora já tivesse perguntado da última vez, perguntou de novo por que ele a chamava de senhora. Lani pensou sobre isso e explicou que quando se conheceram pela primeira vez, ele estava tão feliz que perdeu completamente a cabeça, já que ela é a única senhora para espíritos como ele. Antes, ele tinha outro mestre, mas essa pessoa desapareceu, e o novo mestre não apareceu por muito tempo, então os espíritos começaram a morrer. Novos espíritos também nasceram, mas não eram tantos. Lani quase morreu também, mas agora ele estava bem, porque graças à nova senhora ele estava vivo de novo. Helena percebeu que o antigo senhor dos espíritos tinha morrido, ele não tinha aparecido por muito tempo e agora não tinha tantos espíritos vivos, mas graças a ela haveria mais, porque seu poder lhes dava energia para viver, e apenas por estar perto deles ela lhes daria força. Ela percebeu que não tinha planos para sua vida como maga, mas se perguntou se ela se tornasse uma senhora dos espíritos. Ela perguntou se tinha alguma maneira de se tornar uma, já que não tinha nenhum livro sobre isso. Ela ficou feliz que outros espíritos também viriam vê-la, e desde o momento de seu nascimento, os espíritos só pensavam em alguém como Helena, então eles tiveram muita sorte de encontrá-la bem antes de sua morte. No dia seguinte, Helena estava muito animada porque o Duque iria encontrar o mago, e disseram que ele era muito bonito. Rose também decidiu ficar junto com ela na lição, e estava imparável, já que não conseguia se conter de impaciência. Quando o homem entrou na sala ele disse olá, ele se apresentou como Jeremy, um pesquisador da Torre Mágica. Helena ficou muito surpresa porque ele não era apenas um mago, mas um pesquisador, e percebeu que sua senhoria tinha investido muito dinheiro nisso, já que os orgulhosos magos da torre não enviariam seus magos aqui se o Duque pagasse menos que uma pequena fortuna. Para começar, Jeremy sugeriu verificar se Helena tinha habilidades mágicas, e era hora de descobrir se ela tinha poderes mágicos, já que só se tivesse poderes mágicos poderia ser um mago. Helena entendeu que agora tudo seria decidido e logo ela seria capaz de fazer aulas de magia, mas ela não sabia o que fazer se não tivesse elas, mas decidiu se acalmar esperando que tudo desse certo. Ele tirou um dispositivo de seu bolso dizendo que era um dispositivo que determinava habilidades mágicas, e Helena só precisava colocar a mão nele e usar a magia, mas a garota estava perdida porque nem sabia como usá-lo ou manifestá-lo. Mas Jeremy riu de seus esforços, e o que ele queria não era que ela tentasse usar magia, pedindo para ela apenas inalar lentamente e respirar em paz. Então, eles notaram um orbe mágico brilhando, e Jeremy explicou que a bola tem a capacidade de revelar habilidades mágicas, então uma vez que se confirma os poderes, pode começar a controlar eles, mas só aqueles que tinham magia armazenada dentro podiam fazer isso, então ela tinha que tentar. Jeremy ficou surpreso ao ver que ela tinha mais poderes que ele pensava, até mais que a média de um mago normal, e explicou que a quantidade de poder do mago pode ser determinado pela cor dentro da bola. Dependendo da força aparece uma das cores do arco-íris, mas como a cor branca não está no arco-íris, significa que a bola não é capaz de medir a magia. Helena estava tremendo, mas ele garantiu que era normal, já que sua magia era instável, e ela poderia controlá-la se ela praticasse. Então Jeremy perguntou se ela queria medir seu poder com mais precisão em sua torre, já que eles sempre estão prontos para receber visitantes como ela. Helena estava encantada, e ela não podia acreditar que tinha poderes mágicos ainda mais poderosos que a maioria dos magos, sabendo a vida de um mago proporciona uma vida estável, e um mago pode ser mais influente que os aristocratas, mesmo se fosse um plebeu. Depois disso, durante uma conversa com o Duque, ele disse que tinha ouvido dizer que ela tinha poderes mágicos mais suficientes, e ele também percebeu que seria bom para eles, já que graças a Helena a família teria uma conexão com a torre, já que seu título não pode influenciar nos assuntos da torre, nem mesmo o palácio. Então, agora eles poderiam estar um passo à frente do Palácio Real. Ele desejou a ela bons estudos no futuro, dizendo que ela poderia pedir qualquer coisa que ela precisasse. De manhã, Helena acordou com dor, lembrando que tinha que lidar com cólicas em sua vida passada, e não conseguia acreditar que na sua nova vida ela também teve que suportar essa dor, perguntando a si mesma se tinha cometido algum pecado em sua vida anterior e estava pagando por isso. A criada viu a condição da garota, e chamou o médico da família, que veio e lhe receitou uma pílula que as filhas de famílias nobres tomam quando estão com uma dor forte. Mas mesmo que ela tenha tomado elas à força, Helena não sentiu absolutamente nenhum efeito, e o médico garantiu que esse era o melhor remédio. Mas Helena ainda se sentia em um inferno de dor, e queria chamar um curandeiro, achando que aparentemente nesse mundo apenas ela tem dores tão fortes. Depois disso, tanto o médico quanto Rose a deixaram, lhe desejando uma rápida recuperação. Helena ficou ali, pensando em como queria criar algum remédio mágico que pudesse ajudá-la. Depois de um tempo,
Ela ouviu uma batida na porta e viu Lexia e Jane ao lado de sua cama, sem entender por que tinham vindo, já que tinha pedido às criadas para não deixarem ninguém entrar por alguns dias. Jane e Lexian se sentaram ao lado de sua cama e choraram, mas ficaram felizes quando ela falou com eles, porque durante todo esse tempo eles pensavam que ela estava morrendo. Mas Helena os acalmou, dizendo que só precisava de alguns dias de descanso. No dia seguinte, Lani veio até ela, e ela também explicou sua situação, então ele chorou por um tempo, e quando voltou, lhe trouxe uma flor de coelho, explicando que era um analgésico que deveria ajudar. Mesmo que aquilo fosse comido apenas por coelhos, Helena estava disposta a comer qualquer coisa se isso ajudasse a se livrar da dor, então ela comeu, e de repente percebeu que a dor tinha ido embora, mas Lani disse que às vezes o remédio tinha efeitos colaterais. Lani olhou para ela e disse que ela era completamente adorável, já que comer uma flor de coelho pode fazer a pessoa parecer um coelho, podendo ganhar orelhas ou até um rabo, e o efeito colateral mais comum é o surgimento de pelos no corpo. Então, apesar de ser um analgésico muito bom, ninguém quer comê-lo. O efeito da flor deve passar em meio-dia ou um dia. Quando a criada veio até ela de novo, ela ficou feliz de ver que Helena finalmente se sentia melhor, mas Helena ficou debaixo de uma manta quase o dia todo para não mostrar suas orelhas a ninguém. Depois disso, Helena foi felizmente encontrar seu professor. Jeremy planejava ensiná-la a controlar suas habilidades mágicas, e Helena estava determinada a estudar muito. Jeremy disse que ela provavelmente tinha um talento inato, e talvez fosse a única no mundo todo. O Alto Mago ficaria muito feliz em ver isso, então Jeremy disse que na próxima vez eles teriam que visitar a Torre Mágica. Helena se perguntou se poderia aprender a fazer remédios mágicos, porque seria uma pena não usar uma erva tão eficaz apenas por causa de seus efeitos colaterais. Jeremy ficou surpreso, mas disse que poderia ensiná-la. Ele não sabia que ela estava interessada nisso, já que atualmente os magos não estão interessados nessa área. Helena explicou que tinha apenas um remédio que ela precisava fazer. Jeremy disse que já tinha tanto medicamentos comuns quanto mágicos, mas Helena explicou que eles eram inúteis para aqueles com espasmos severos. Então Jeremy concordou, dizendo que começariam a aprender sobre medicamentos mágicos a partir da próxima aula, e ele traria um livro sobre medicamentos para ela estudar. Então, Helena perguntou se ele sabia algo sobre espíritos, e explicou que tinha visto sobre eles em um livro na biblioteca, mas ela ainda não entendia do que se tratava. Jeremy sabia que não tinha livros sobre espíritos, então ele se perguntou como Helena sabia sobre eles. Ele explicou que na verdade os espíritos são seres esquecidos. Em todos os cantos do mundo, os espíritos nasciam da magia que se espalhava durante a criação do universo. Eles nasciam com características distintas da natureza, e como Lani era um espírito da Terra, significa que existem espíritos de outros tipos. Eles carregam a magia do primeiro universo, então se acredita que neles está contido um poder muito grande. Mas pessoas comuns não são capazes de vê-los, apenas os senhores dos espíritos, que nascem a cada poucas centenas de anos. Jeremy avisou que não sabia mais nada além disso, então Helena agradeceu por ele compartilhar seu conhecimento. À noite, a criada entregou a ela os livros do Sr. Jeremy, que achou que seria melhor se ela se familiarizasse com o material antecipadamente, querendo que ela estudasse muito. No dia seguinte, Helena foi ver o Duque. Ele ouviu dizer que ela sairia porque queria ir ao mercado comprar ingredientes para uma cura mágica, e embora ela pudesse pedir às suas criadas que o fizessem, ela foi pessoalmente porque queria controlar todo o processo de preparação do medicamento. Então o Duque lhe entregou uma bolsa com dinheiro, dizendo que ela poderia comprar não apenas os ingredientes, mas qualquer coisa que desejasse. Apesar do olhar surpreso de Helena, ele explicou que já tinha dito a ela que a apoiava em tudo, então ela poderia pegar o dinheiro e não se sentir pressionada. Ele já tinha informado os cavaleiros sobre tudo, então eles acompanhariam também, já que não era possível que sua preciosa feiticeira se machucasse. Ao perceber seu olhar incompreensível, ele disse que se ela se sentia tão desconfortável, ela deveria manter ao menos 2 deles com ela. Quando Helena viu Lexia, ele disse que gostaria de ir ao mercado com ela, e tinha ouvido sobre das criadas, o que Helena concordou prontamente. Quando chegaram de carruagem ao mercado, eles foram abordados por 2 cavaleiros que disseram que os acompanhariam, mas garantiram que manteriam a distância para não incomodar ninguém. Lexia olhou para ela confuso, perguntando se podiam andar de mãos dadas, e ele estava bastante nervoso, então ela assumiu que era porque não andava há muito tempo. Observando a reação entusiasmada do menino a tudo, ela não ficou surpresa, já que ele tinha vivido dentro dos muros de sua casa todo esse tempo, e era a primeira vez que ele estava em um mercado com tanta gente. Andando pelo mercado, Helena ouviu que vendiam comida para animais, e se aproximou para pedir comida de coelho, levando tudo o que tinham. O vendedor ficou contente, já que já estava pensando que toda a comida seria perdida. Lexia ficou surpreso porque Helena comprou flores, e ela explicou que queria criar uma medicina mágica. Ela explicou que esse ingrediente não é usado em medicamentos, mas ela gostaria de tentar usá-lo. Quando chegou em casa, Helena pensou em como poderia se livrar do efeito colateral. Existem elixires que desenvolvem transformações, então ela assumiu que eles poderiam ser usados.
Ela gostaria de usar as flores imediatamente, mas precisava fazer tudo em ordem, e primeiro precisava praticar. Primeiro de tudo, ela queria tentar fazer uma medicina mágica básica. Fazendo sua primeira tentativa e olhando para o resultado, ela percebeu que o livro dizia que deveria ser de um tom rosa suave, percebendo que foi um fracasso. Mas ela se tranquilizou, já que era apenas a primeira vez. Lex e Jane estavam muito tristes porque não sabiam quantos dias haviam passado, e sem Helena tudo estava incrivelmente entediante, enquanto ela ainda estava ocupada com seu elixir e experimentos. Depois de um tempo, Helena conseguiu estudar os métodos descritos no livro, e ela combinou os métodos de preparação de 2 medicamentos para obter um novo, enquanto também combinou os métodos de preparação para transformação e anestésicos. Ela ainda não sabia se o efeito colateral da flor de coelho desapareceria. Jeremy elogiou, dizendo que ela havia descoberto uma maneira de neutralizar o efeito colateral, explicando que era muito difícil criar elixires simples, e ela já conseguiu criar algo novo. Helena percebeu que tinha conseguido, mas não sabia se o resultado seria o mesmo, mas Jeremy disse que ela não deveria se preocupar pois isso poderia ser facilmente verificado, lembrando para ela que não há sucesso sem erros. Mesmo que ela não tivesse dormido por dias, ainda estaria tudo bem se não desse certo. Ele lhe entregou algo que era usado na criação de medicamentos mágicos, e explicou que com isso, se pode descobrir se o medicamento tem benefícios ou efeitos colaterais se pingar antes do elixir. No caso desse medicamento, como o lado esquerdo ficou azul, significa que o medicamento é eficaz. E o lado direito, a cor verde significa que não tem efeitos secundários, então ninguém se transformará em um coelho depois de tomar ele. Jeremy sorriu e parabenizou Helena, porque ela tinha a cura que queria, e parecia que ela não precisaria mais de suas lições ou conhecimentos. Ela explicou que tudo isso foi graças ao livro que ele tinha enviado para ela, e ela estava feliz porque agora poderia viver sem essas dores, percebendo que deveria ter agradecido a Lania também. Então, Jeremy disse que eles tinham algo mais importante para fazer. Ele registrou como a cura para as dores da senhora Helena, e perguntou a ela como se sentia sobre distribuí-la para a torre, enquanto a torre seria responsável pela produção, distribuição e promoção do medicamento. Basicamente, tudo o que ela tinha que fazer era assinar os termos do contrato. Mesmo que sua cura fosse incrível agora, ela ainda teria que ser trabalhada para que pudesse ser vendida como uma mercadoria, mas se os outros cientistas na torre trabalhassem nisso, ela seria a cura mágica perfeita. Isso significava que poderia ser usado por outras pessoas, e não apenas em seu país, mas também em outros, então Helena poderia ficar rica num piscar de olhos. Na manhã seguinte, Helena foi para a cozinha e pegou muitas cenouras como agradecimento para Lani. Depois do último encontro deles, eles tinham um sinal que ela usava para chamá-lo, já que os espíritos podem captar a energia que aparece quando um senhor dos espíritos usa magia. Helena não conheceu nenhum outro espírito além de Lani, mas ele disse que os espíritos podem se teleportar para o senhor dos espíritos a qualquer momento. Ele explicou que os espíritos vêm de longe, então levaria algum tempo, e ele também compartilhou o poder de Helena com alguns espíritos que estavam morrendo, então ela não precisaria se preocupar. Em seguida ela tirou uma cenoura, e não sabia se ele poderia comê-la, mas achava que seria um ótimo presente para ele. Lani ficou loucamente feliz com isso, sua senhora lhe deu não apenas cenouras, mas as mais apetitosas. Eles viviam graças à sua força, e quando não havia força alguma, eles podiam comer plantas. As plantas que crescem nessa terra têm um pouco de poder, e se dizia que os espíritos vinham da própria magia do mundo primordial. Depois disso, Helena agradeceu a ele pela ideia do remédio, e foi graças à sua grama de coelho que ela conseguiu se livrar das dores e criou medicamentos que podem ser usados por muitas meninas. Jane, que tinha acabado de ouvir que Helena tinha assinado um contrato com a torre após desenvolver uma cura mágica, irrompeu na sala e a parabenizou. Helena sorriu, e percebeu que os rumores já haviam se espalhado, então com certeza o professor já devia ter informado ao Duque, e ele estava feliz em contar a todos sobre isso. Jane disse que enquanto Helena estava ocupada, ela estava muito entediada porque estava repetindo os materiais de estudo do professor ou passando o tempo lendo, já que ela não tinha nada para fazer. Na verdade, ela tinha muitas coisas com que se preocupar, porque Helena estudava magia e até criou uma cura mágica para Jane, enquanto ela não tinha nada para fazer e nem mesmo tinha preferências interessantes como ela. Mas Helena disse que não precisava que Jane soubesse de tudo ou tivesse algo que quisesse fazer, lembrando que ela era a protagonista de sua vida e cabia só a ela decidir o que queria fazer. Jane ouviu, mas disse que esse sentimento estava piorando com o tempo, e sentia como se estivesse estagnada. Observando Helena, Jane queria ser como ela, mas não sabia o que fazer ou como fazer, então ela simplesmente não entendia. Helena explicou que a velocidade não era importante, e o que era importante era que tipo de vida Jane via para si mesma. Ela garante que se ela pensasse no que queria, perceberia no que era boa e no que amava. Helena sugeriu que ela tentasse de tudo no seu tempo livre, achando que ela poderia desenhar no jardim em dias quentes, ou correr na grama se quisesse algo ativo, além de poder praticar no pavilhão de treinamento e até pedir aos cavaleiros que lhe ensinassem algo. Mas Jane olhou para ela surpresa que isso fosse possível, porque seu pai tinha dito que apenas homens poderiam empunhar uma espada.
Mas Helena respondeu que claro que era possível, já que as meninas também têm 2 braços e 2 pernas, então elas podem fazer tudo o que quiserem. Helena pareceu ter chocado Jane ao refutar as palavras de seu pai, mas ao olhar de novo para Jane, Helena viu sorrindo, e esperava que suas palavras lhe dessem coragem. Seu analgésico finalmente estava à venda graças à promoção e à melhoria do medicamento pela Torre. O remédio logo começou a ser vendido não apenas em seu país, mas também no exterior, e foi um verdadeiro sucesso. Assim que Jeremy ouviu a notícia de que tudo estava esgotado, ele imediatamente ordenou que a Torre reabastecesse o medicamento. A parte que cabia a Helena estava prevista para o próximo mês, e ela poderia ir buscá-la a qualquer momento que quisesse. Embora Helena estivesse surpresa, Jeremy sabia que o medicamento não podia ser um fracasso, já que o preço era acessível, e o medicamento muito funcionava bem. O preço acessível no mercado, em comparação com outros analgésicos, era justamente porque garotas fracas precisavam desse medicamento. Depois disso, Jeremy disse que a próxima lição deles seria na torre, então eles seguiram para lá. Mas então eles encontraram o Duque. O Duque disse que tinha vindo porque ouviu dizer que Helena estava indo a um lugar importante, então ele lhe deu uma pequena bolsa com dinheiro para a mesada. Helena percebeu que ele estava entusiasmado por ela poder se tornar uma feiticeira na torre, então ele até deixou de lado seu trabalho e veio vê-la. A torre está localizada no deserto, perto das fronteiras do país, e é independente de qualquer estado. Ela tem um grande poder por causa de magias poderosas, especialmente a Torre Suprema, que pode competir em poder com o Imperador. É por isso que a magia é considerada muito mais valiosa que a aristocracia, e Helena não conseguia acreditar que estava indo para lá. Então eles desceram perto dos fundos, perto de uma livraria tranquila de segunda mão. Lá dentro, Jeremy explicou que a disposição de livros sempre mudava, então levaria tempo para encontrar o livro certo. Depois de empurrar um dos livros contra a parede, um pequeno portal apareceu, por onde eles tinham que ir. Ao entrar no portal, Helena viu uma torre mágica diante dela, mas ficou surpresa ao ver todos os tipos de magia. Helena perguntou que tipo de luz tinha levado eles até lá, pois nunca tinha visto antes. Jeremy explicou que esse portal era muito raro no reino, já que eram criados graças aos grandes esforços do Mago Supremo. Em todo o país, existem apenas 2 deles, e um nos países vizinhos, mas eles não poderiam ser usados a menos que alguém fosse um mago da torre. Conduzindo ela para dentro, o rapaz explicou que eles estavam na Torre Média, o coração de toda a torre e o lugar onde reside o Alto Mago. Enquanto caminhavam pelo corredor, Jeremy disse que o motivo de sua visita à torre era simples, eles precisariam medir o potencial mágico de Helena, e ao mesmo tempo, ele gostaria de mostrar a ela o livro de vendas do remédio, se ela não se importasse. E eles poderiam dar a ela um passe como membro oficial da Torre de Magia. Ao subir as escadas, Helena notou que estava muito agitado lá embaixo, enquanto ali estava calmo, e foi explicado que a torre tem lugares selados com um selo de silêncio. Jeremy explicou que tinha vários excêntricos entre os magos, e o Alto Mago não gostava de barulho. Ao entrarem em outra sala, eles viram um orbe de medição de poder que parecia 100 vezes maior que o que ela tinha visto antes. Helena precisava colocar a mão no orbe como da última vez e invocar seu poder, então ela fez isso. Ela olhou para cima e para o professor, notando a expressão confusa em seu rosto, enquanto ele perguntava o que acabou de acontecer. Ele explicou que seus poderes eram bastante impressionantes, e parecia que Helena tinha até mais que ele, e provavelmente ela seria a segunda em termos de poder, depois apenas do Alto Mago. O original dizia que Helena tinha o poder de virar o mundo de cabeça para baixo, então provavelmente era verdade. Levando Helena até a porta, ele explicou que atrás dela estavam os responsáveis pelo Medicamente Rose, e lá ela poderia acompanhar o processo de preparação e se familiarizar com os detalhes de venda, enquanto ele deveria sair para cuidar de seus assuntos por um tempo. De acordo com Jeremy, inicialmente, o Medicamente Rose não despertou muito interesse na torre, como se a torre como um todo não se ocupasse em fazer medicamentos mágicos, mas quando a segunda fase da produção começou, muitas pessoas queriam se juntar a ela, e toda a equipe foi transferida para o meio da torre. Era difícil acreditar que eles tinham criado uma equipe inteira apenas para a cura de Helena, e ela realmente não podia acreditar. A garota bateu na porta, e um homem abriu dizendo que estavam muito ocupados, então pediu que ela fosse breve e direta. Helena explicou que tinha vindo para ver o processo de fazer o Rose para se familiarizar com os detalhes da venda. Mas o rapaz respondeu que já tinham bastante o que fazer com a reprodução. Helena olhou para ele e disse que não era funcionária da torre, mas o jovem ficou confuso. Ninguém esperava que ela viesse tão de repente, e depois de se apresentar, ele explicou que era o chefe do departamento de produção, e pediu desculpas pelo seu comportamento. Helena entendia que as pessoas ficam irritadas quando têm muito o que fazer, e ela já tinha sido assim em sua vida passada também, então decidiu que a primeira impressão foi apenas uma questão de uma hora. Quando ele levou Helena para dentro, ela foi cercada por todos os lados, e as pessoas não podiam acreditar que ela era realmente a criadora da cura Rose. Enquanto isso, Jeremy foi ao Mago Supremo informando que a senhora Helena estava visitando a torre hoje.
Ele explicou que fizeram um teste detalhado de seus poderes e descobriram que ela tem grande força, e ela também tem habilidades de mestre dos espíritos. Ele explicou que estava certo disso, pois testaram ela com a esfera que a própria Maga Suprema tinha criado. Ele não sabia o que fazer, pois ficou preocupado assim que viu o poder do mestre dos espíritos em Helena. Um mestre de espíritos aparece apenas uma vez em séculos, sendo capaz de controlar inúmeros espíritos. Eles têm uma força poderosa que pode rivalizar com a de um mago supremo, mas esse mago tem uma fraqueza esmagadora, já que o Senhor dos Espíritos compartilha sua energia vital com eles, e esse é o preço do poder. Então, ele disse que não gostaria de ver a jovem Helena morrer, já que ela era sua pupila. A Maga Suprema sabia disso, mas avisou que eles não podiam fazer nada. A Maga Suprema sabia mais sobre os espíritos que qualquer outra pessoa, então ela pediu para ele trazer Helena até ela. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Espírito de Coelho.